Olá, minha querida família, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vamos conhecer a história de Wesley e Janaína, que vai mexer com o coração de vocês de uma forma que não imaginam. Imaginem só, uma empregada dedicada que há 2 anos cuida da casa de um milionário em Cuiabá, sempre trocando olhares silenciosos com ele, até que uma noite tudo muda entre eles. Ela acorda confusa na manhã seguinte, mas quando a memória volta e ele aparece com um café na cama chamando ela de "Bem, vocês vão descobrir". E quando ela conta uma notícia que vai transformar a vida dos dois para sempre, uma pessoa muito próxima dele faz de tudo para separá-los. Mas será que o amor verdadeiro é mais forte que o preconceito? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos que leio todos, e por compartilharem nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. E me conta aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo aí enquanto escutam essa história? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esse nosso momento juntos. Agora respirem fundo e se preparem, porque nossa história está começando. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Janaína abriu os olhos devagar, ainda meio sonolenta, mas já com aquela sensação familiar de responsabilidade pesando no peito. Ela se levantou da cama simples, com lençóis desbotados, mas sempre limpos, e caminhou até o quarto ao lado. Sua mãe, Dona Maria, dormia tranquila depois de uma noite difícil de tosse. Janaína ajeitou o cobertor sobre ela com cuidado, sussurrando uma oração baixinha para que o dia fosse melhor. A casa pequena, em um bairro simples de Cuiabá, estava silenciosa. Apenas o barulho distante dos primeiros ônibus da manhã ecoando pela rua. Ela preparou o café, separou os remédios da mãe em potinhos organizados e deixou um bilhete carinhoso na mesa da cozinha, como fazia todos os dias. Às 6 horas em ponto, Janaína já estava no ponto de ônibus. O calor de Cuiabá prometia apertar mais tarde, mas naquele horário ainda dava para respirar. Ela observava as pessoas indo para o trabalho, cada uma com sua história, seus sonhos, suas lutas. Durante os 40 minutos de viagem até o bairro nobre onde ficava a mansão de Wesley, ela sempre aproveitava para pensar na vida, nos planos que tinha para o futuro, na esperança de que um dia pudesse oferecer algo melhor para sua mãe. O ônibus passava pelos bairros mais simples, depois pelas áreas comerciais movimentadas, até chegar naquela região onde as casas eram enormes e os jardins pareciam saídos de revista. Janaína sempre se impressionava com o contraste, mas nunca com inveja, apenas com aquela determinação silenciosa de que um dia as coisas iam melhorar. Quando o portão da mansão se abriu automaticamente e ela caminhou pela entrada principal, Janaína sempre sentia aquele frio na barriga. Não de medo, mas de algo que ela não sabia bem explicar. A casa era imensa, com jardins bem cuidados, uma piscina cristalina e uma arquitetura moderna que impressionava qualquer um. Mas para ela, nos últimos 2 anos, aquele lugar tinha se tornado mais que um emprego. Era onde ela passava a maior parte dos seus dias, onde conhecia cada cantinho, cada detalhe, onde cuidava de tudo com um carinho que ia além da obrigação profissional. Wesley sempre dizia que nunca tinha visto alguém cuidar de uma casa como ela cuidava, e isso enchia seu coração de orgulho. A rotina de Janaína era sempre a mesma, mas ela nunca se cansava. Começava arrumando a cozinha, preparando o café da manhã especial que Wesley gostava, com pães frescos, que ela mesma fazia questão de buscar na padaria mais cedo. Depois passava pela sala de estar enorme, tirando cada grão de poeira dos móveis caros, ajeitando as almofadas do sofá de couro, regando as plantas que decoravam o ambiente. Ela tinha um cuidado especial com cada objeto, como se fossem seus próprios tesouros. Wesley sempre reparava nesses detalhes, e às vezes ela o pegava observando seu trabalho de longe, com um olhar que ela não conseguia decifrar completamente. Eram momentos que faziam seu coração acelerar sem que ela entendesse muito bem o motivo. O que Janaína não contava para ninguém,
nem mesmo para sua mãe, era como tinha conseguido aquele emprego 2 anos atrás. Ela estava passando por uma fase muito difícil, com a mãe doente e as contas se acumulando, quando viu um anúncio no jornal procurando uma empregada doméstica para uma casa em Cuiabá. A entrevista foi diferente de tudo que ela esperava. Wesley a recebeu pessoalmente, coisa que ela soube depois que ele nunca fazia. Conversaram por quase 1 hora, e ele fez perguntas que iam muito além do trabalho. Queria saber sobre sua família, seus sonhos, suas dificuldades. Quando ela mencionou a mãe doente, viu algo no olhar dele que a deixou surpresa. Era compaixão verdadeira, não apenas pena. Ele a contratou na hora, oferecendo um salário maior do que ela imaginava, e ainda se ofereceu para pagar o plano de saúde da sua mãe. Desde aquele primeiro dia, Wesley sempre a tratou com um respeito que ela nunca tinha experimentado antes. Ele nunca gritava, nunca fazia exigências absurdas, sempre perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Às vezes, quando ela estava limpando a sala e ele estava trabalhando no computador, rolavam conversas naturais sobre tudo e qualquer coisa. Ele perguntava sobre Cuiabá, sobre os lugares que ela gostava de ir, sobre a comida típica que ela sabia fazer. Janaína descobriu que Wesley, apesar de toda a riqueza, era uma pessoa simples no coração, que valorizava as coisas verdadeiras da vida. Esses momentos de conversa foram criando uma intimidade que ela não esperava, uma conexão que ia muito além da relação patrão e empregada. Com o passar dos meses, Janaína começou a perceber que algo estava mudando dentro dela. Quando Wesley chegava do trabalho e a cumprimentava com aquele sorriso genuíno, seu dia ficava mais leve. Quando ele elogiava a comida que ela preparava ou agradecia pelo cuidado com a casa, ela sentia uma felicidade que não conseguia explicar. Eram pequenos gestos, olhares que duravam alguns segundos a mais, momentos de silêncio confortável quando eles se encontravam pelos corredores da casa. Janaína tentava se convencer de que era apenas gratidão pelo trabalho, pelo respeito que ele demonstrava, mas no fundo do coração, ela sabia que era algo muito maior. Era um sentimento que crescia devagar, mas com uma força que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Foi durante o 2º mês de trabalho que Janaína percebeu que Wesley também a observava de um jeito diferente. Era sutil, discreto, mas ela sentia o olhar dele quando estava concentrada, arrumando os livros da estante ou quando preparava o almoço cantarolando baixinho. No começo, ela ficava sem graça, achando que talvez estivesse fazendo algo errado, mas depois notou que não era um olhar de crítica. Era algo mais profundo, mais caloroso, que fazia uma sensação estranha se espalhar pelo peito dela. Wesley sempre desviava o olhar quando ela o pegava observando, e um sorrisinho discreto aparecia no canto da boca dele, como se tivesse sido descoberto em algo proibido. Esses momentos criavam uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia muito bem como lidar, mas que estava sempre presente, como uma música de fundo que só eles conseguiam escutar. As conversas entre eles foram se tornando mais longas e mais íntimas com o passar do tempo. Wesley começou a chegar mais cedo do trabalho, sempre arranjando uma desculpa para passar pela cozinha onde Janaína estava preparando o jantar. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre a mãe, sobre os planos para o fim de semana. Janaína descobriu que ele era órfão de pai, que tinha construído a empresa do zero, que por trás de toda aquela segurança havia um homem que às vezes se sentia muito sozinho. Você sabe, Janaína, essa casa sempre foi muito silenciosa, ele disse uma tarde, apoiado no balcão da cozinha, enquanto ela temperava um frango. Desde que você chegou aqui, parece que ela ganhou vida. As palavras dele fizeram o coração dela pular uma batida, e ela teve que se concentrar extra para não deixar a emoção transparecer na voz quando respondeu que gostava muito de estar ali, que se sentia em casa. O primeiro toque entre eles aconteceu de forma completamente natural, sem planejamento. Janaína estava tentando alcançar um prato na prateleira mais alta da cozinha quando perdeu o equilíbrio no banquinho. Wesley apareceu do nada e a segurou pela cintura, evitando que ela caísse. Por alguns segundos eles ficaram assim, bem próximos, respirando o mesmo ar.
olhando nos olhos um do outro como se fosse a primeira vez que se viam de verdade. Cuidado, ele sussurrou, com uma voz mais rouca que o normal, as mãos ainda firmes na cintura dela. Obrigada, ela conseguiu responder, sentindo o rosto esquentar e o coração disparar. Quando ele a ajudou a descer do banquinho, os dedos dele roçaram no braço dela de leve, e foi como se uma corrente elétrica passasse entre os dois. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito, pensando naquele momento, naquela proximidade, naquela sensação de que algo estava mudando para sempre. Depois daquele dia, a tensão entre eles se tornou quase palpável. Wesley começou a inventar motivos para ficar perto dela. Aparecia na lavanderia quando ela estava passando roupa, oferecia ajuda para carregar as compras do mercado, insistia em tomar café junto com ela na cozinha antes de ir trabalhar. Janaína, por sua vez, começou a caprichar ainda mais na aparência. Acordando 15 minutos mais cedo para arrumar o cabelo direito, escolhendo com cuidado as roupas simples, mas que a deixavam mais bonita. Ela percebeu que Wesley reparava em tudo, desde quando ela mudava o penteado até quando usava um batom diferente. Você está mais bonita hoje, ele disse uma manhã, sem cerimônia, enquanto ela servia o café. A frase a pegou tão de surpresa que ela quase derrubou a xícara, sentindo o rosto queimar de vergonha e felicidade ao mesmo tempo. Os fins de semana se tornaram especiais de uma forma que nenhum dos dois admitia abertamente. Janaína trabalhava apenas meio período aos sábados, mas sempre arranjava uma desculpa para ficar mais tempo. Wesley, que normalmente saía para encontrar amigos ou resolver pendências, começou a ficar em casa, dizendo que queria relaxar. Eles passavam horas conversando no jardim, ele contando sobre os projetos da empresa, ela falando sobre a infância no interior, sobre os sonhos que tinha guardados no coração. Você já pensou em estudar? Ele perguntou um sábado, enquanto eles tomavam um suco de manga que ela tinha preparado. Sempre quis fazer faculdade de enfermagem, ela confessou, mas com a situação da minha mãe, nunca foi possível. Wesley ficou em silêncio por um momento, pensativo, e ela viu no olhar dele uma vontade de ajudar que a emocionou profundamente. Era como se ele quisesse ser parte dos sonhos dela, participar da construção do futuro que ela desejava. Durante o primeiro ano, eles desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares, sorrisos e gestos que só eles entendiam. Quando Janaína estava triste por algum motivo, Wesley percebia na hora e arranjava um jeito de animá-la, trazendo uma sobremesa especial ou contando uma história engraçada que tinha acontecido no trabalho. Quando ele chegava em casa estressado por causa de algum problema nos negócios, ela preparava o chá de camomila que ele gostava e colocava uma música suave para tocar, criando um ambiente de paz que o acalmava imediatamente. Você tem um dom especial para cuidar das pessoas, ele disse uma noite, depois de um dia particularmente difícil. Às vezes eu acho que você é um anjo que apareceu na minha vida. As palavras dele a deixaram sem ação, porque ela sentia exatamente a mesma coisa sobre ele. O segundo ano trouxe uma intimidade ainda maior entre eles. Wesley começou a dividir com ela preocupações sobre a empresa, pedindo opiniões sobre decisões importantes, valorizando a perspectiva simples e honesta que ela sempre oferecia. Janaína se sentia importante de uma forma que nunca tinha experimentado antes, percebendo que sua presença fazia diferença real na vida dele. Eles criaram tradições próprias, como assistir o pôr do sol na varanda todas as sextas-feiras, preparar um jantar especial nos feriados ou simplesmente ficar conversando na cozinha enquanto ela cozinhava e ele ajudava como podia. Sabe o que eu mais gosto na minha casa? Ele perguntou uma tarde, observando ela preparar um bolo de chocolate. O quê? Ela respondeu curiosa. É saber que quando eu chego, você vai estar aqui. É saber que não vou encontrar uma casa vazia, mas um lar de verdade. A confissão dele a emocionou tanto que ela teve que se virar para ele não ver as lágrimas que brotaram nos olhos. Foi numa sexta-feira chuvosa de outubro que tudo mudou entre eles de uma vez por todas. Janaína tinha ficado até mais tarde porque Wesley estava com febre e ela não queria deixá-lo sozinho.
Ela preparou uma sopa especial, fez compressas frias para a testa dele, cuidou como se fosse alguém da própria família. Wesley, mesmo doente, não parava de agradecer, dizendo que nunca tinha recebido tanto carinho na vida. "Por que você cuida de mim assim?" ele perguntou, com a voz fraca, mas os olhos fixos nela. Janaína sentiu que chegara o momento da verdade, que não dava mais para fingir que aquilo era apenas trabalho. "Porque eu..." ela começou, mas as palavras pareciam grandes demais para sair. Wesley estendeu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza infinita. "Eu também", ele sussurrou. E naquele momento os dois souberam que não havia mais volta, que o amor tinha vencido todas as barreiras sociais, todas as diferenças, todos os medos que os impediam de admitir o que sentiam. Naquela noite de outubro, depois que a febre de Wesley baixou e ele se sentiu melhor, eles ficaram conversando na sala até mais tarde do que nunca. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma atmosfera íntima e acolhedora dentro da casa. Janaína tinha ligado para a mãe explicando que ia chegar mais tarde, porque estava cuidando do patrão doente. Mas, no fundo, ela sabia que não queria ir embora. Não queria quebrar aquele momento mágico que estava acontecendo entre eles. Wesley estava sentado no sofá, ainda meio fraco, mas com os olhos brilhando de uma forma que ela nunca tinha visto antes. A sala estava iluminada apenas pela luz suave do abajur, criando sombras dançantes nas paredes que pareciam testemunhar aquele momento único. "Janaína", ele disse pegando na mão dela com cuidado, "eu preciso te contar uma coisa que está no meu coração há muito tempo." Ela sentiu o pulso acelerar, porque sabia que qualquer coisa que ele dissesse naquele momento ia mudar suas vidas para sempre. "Desde o primeiro dia que você chegou aqui, eu soube que você era especial", Wesley continuou, apertando a mão dela de leve. "Não era só pelo jeito que você cuidava da casa ou pela dedicação no trabalho. Era algo mais profundo, como se você trouxesse uma luz para dentro desta casa que eu nem sabia que estava faltando." Janaína sentia as lágrimas formando nos olhos, porque as palavras dele ecoavam exatamente o que ela sentia no próprio coração. O vento batia nas janelas fazendo um barulho suave que parecia uma trilha sonora perfeita para aquele momento. "Wesley, eu..." Ela tentou falar, mas ele colocou o dedo sobre os lábios dela com uma ternura infinita. "Deixa eu terminar, por favor. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que as pessoas podem não entender, mas eu não consigo mais fingir que você é só minha empregada. Você é a mulher que eu amo, Janaína. É a pessoa com quem eu quero dividir minha vida, meus sonhos, meus planos. Eu te amo de um jeito que nem sabia que era possível amar alguém." As palavras saíam do coração dele, como uma confissão que tinha sido guardada por tempo demais, cada sílaba carregada de uma emoção que fazia o ar ficar mais denso ao redor deles. A confissão de Wesley quebrou todas as barreiras que Janaína tinha construído ao redor do coração. As lágrimas desceram pelo rosto dela, sem que ela conseguisse controlar. Lágrimas de felicidade, de alívio, de um amor que finalmente podia ser pronunciado em voz alta. "Eu também te amo", ela sussurrou com a voz embargada pela emoção. "Eu te amo há tanto tempo que já nem lembro quando começou. Eu te amo do jeito que você sorri quando chega em casa, do jeito que você trata todas as pessoas com respeito, do jeito que você me faz sentir especial todos os dias." Wesley se aproximou dela devagar, como se estivesse pedindo permissão, e quando ela não se afastou, ele beijou a testa dela com tanto carinho que ela sentiu como se estivesse derretendo por dentro. O perfume dele, misturado com o cheiro da chuva que entrava pela janela entreaberta, criava uma sensação de intimidade que ela nunca tinha experimentado antes. "Eu quero cuidar de você para sempre", ele sussurrou contra a pele dela. "Quero que você seja minha família, minha companheira, minha vida inteira." As mãos dele tremiam quando tocaram o rosto dela, revelando uma vulnerabilidade que ela achou linda demais. O primeiro beijo entre eles foi suave, cheio de sentimento, como se fosse a celebração de 2 anos de amor guardado em silêncio. Janaína sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado naquele momento, como se nada mais existisse além deles dois,
e aquele amor que finalmente podia ser vivido livremente. Wesley a beijou com uma paixão respeitosa, com mãos que tremiam de emoção, sussurrando o nome dela entre os beijos, como se fosse uma oração. O gosto dos lábios dele era doce, familiar, como se ela já soubesse de cor mesmo sendo a primeira vez. "Você tem certeza?" Ele perguntou, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez tremer. "Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida", ela respondeu, e foi a verdade mais pura que já tinha saído da boca dela. Wesley a pegou no colo com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e a levou para o quarto dele, sussurrando palavras de amor no ouvido dela durante todo o caminho. Aquela noite, eles se entregaram um ao outro com um amor que era físico, emocional e espiritual ao mesmo tempo, descobrindo uma intimidade que ia muito além do que qualquer um dos dois já tinha experimentado antes. A entrega foi completa, cheia de carinho e descobertas. Wesley tratou Janaína como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, com uma delicadeza que a fez se sentir amada em cada fibra do ser. Eles conversaram entre os carinhos, riram de nervosismo, choraram de emoção, criando memórias que iam ficar gravadas no coração para sempre. "Você é perfeita", ele sussurrava, beijando cada pedacinho de pele como se estivesse decorando um mapa sagrado. "Você é o amor da minha vida", ela respondia, sentindo uma completude que nunca imaginou ser possível. A chuva continuava lá fora, mas dentro do quarto havia apenas calor, amor e a certeza de que aquilo era apenas o começo de uma história linda. Quando finalmente adormeceram, era quase amanhecer, e eles estavam entrelaçados como duas plantas que cresceram juntas, inseparáveis e perfeitas uma para a outra. Quando Janaína acordou na manhã seguinte, por alguns segundos ela ficou confusa, sem entender onde estava. O quarto de Wesley era imenso, com uma cama king size onde ela se sentia pequena, mas confortável. A luz do sol entrava pelas cortinas grossas, criando um ambiente dourado e aconchegante que parecia saído de um filme romântico. Aos poucos, as memórias da noite anterior começaram a voltar, e um sorriso se espalhou pelo rosto dela, sem que ela conseguisse controlar. Cada momento, cada carinho, cada palavra de amor sussurrada no escuro voltou à memória dela como um filme perfeito. Ela se espreguiçou na cama, sentindo o corpo diferente, mais feminino, mais completo, como se finalmente tivesse encontrado sua verdadeira essência. Ela se virou para o lado e viu que Wesley não estava mais na cama, mas podia escutar ruídos vindos da cozinha. O cheiro de café fresco e pão torrado chegou até o quarto, fazendo o estômago dela roncar e o coração acelerar com a realização de que aquilo tudo tinha sido real, que não tinha sido apenas um sonho maravilhoso. Janaína se levantou devagar, vestindo a camisa de Wesley que ele tinha oferecido na noite anterior, e se olhou no espelho do banheiro. Estava diferente. Parecia mais mulher, mais completa, como se finalmente tivesse encontrado sua verdadeira identidade. O cabelo estava bagunçado, o rosto ainda sonolento, mas havia um brilho nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Era o brilho de quem se sentia amada de verdade, de quem tinha encontrado seu lugar no mundo. Os lábios ainda estavam um pouco inchados dos beijos da noite anterior, e havia marquinhas de carinho no pescoço que a fizeram corar ao lembrar de como tinham sido feitas. Ela lavou o rosto, penteou o cabelo com os dedos e desceu para a cozinha, seguindo o cheiro delicioso e o som da voz de Wesley cantarolando uma música baixinho. Cada passo na escada era uma redescoberta do próprio corpo, uma consciência nova de cada movimento, cada sensação. A cena que ela encontrou foi a mais linda da vida dela. Ele estava preparando um café da manhã especial, com frutas cortadas em formato de coração, pães franceses quentinhos, geleias variadas e até algumas flores do jardim em um vasinho improvisado. "Bom dia, princesa", Wesley disse quando a viu aparecer na porta da cozinha, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Ele estava usando apenas uma bermuda e uma camiseta, com o cabelo ainda bagunçado, mas para ela, ele nunca tinha parecido mais lindo. Ele se aproximou dela e a beijou de leve,
como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eles já tivessem acordado juntos milhares de vezes. O beijo tinha gosto de café e de promessas de futuro. "Bom dia", ela respondeu, ainda meio tímida, mas feliz de uma forma que não conseguia disfarçar. "Você não precisava ter feito tudo isso", ela disse, observando a mesa posta com muito carinho, com detalhes que mostravam o quanto ele tinha pensado em cada coisa. Tinha até um cartãozinho escrito à mão com uma mensagem de amor que a fez derreter por completo. "Claro que precisava", ele respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar com a cavalheirismo que a fazia se sentir uma rainha. "Sempre sonhei em preparar um café da manhã especial para a mulher que eu amo. Sempre sonhei em fazer isso para minha esposa." A palavra esposa saiu da boca dele de forma tão natural que por um momento Janaína achou que tinha ouvido errado. "Esposa?" ela perguntou, com os olhos arregalados e o coração quase saindo pela boca. A pergunta saiu como um sussurro cheio de esperança e incredulidade ao mesmo tempo. Wesley sorriu daquele jeito que só ele sabia sorrir, se ajoelhou ao lado da cadeira dela e pegou as mãos dela entre as suas. Suas mãos estavam um pouco trêmulas, mostrando que mesmo sendo um homem bem-sucedido e confiante, naquele momento ele estava vulnerável como qualquer pessoa apaixonada. "Sim, esposa. Janaína, eu sei que pode parecer loucura. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo de forma romântica, mas eu tenho certeza absoluta de que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida." Ele parou por um momento, como se estivesse juntando coragem para continuar, respirando fundo antes de falar as palavras que iam mudar tudo. "Eu não tenho um anel agora. Eu não planejei isso direito, mas eu não consigo esperar nem mais um dia para te pedir. Você aceita se casar comigo? Você aceita ser minha esposa, minha companheira, a mãe dos meus filhos, a dona do meu coração para sempre?" A voz dele estava emocionada, cada palavra carregada de um amor que ela podia sentir fisicamente no ar ao redor deles. Janaína ficou sem palavras, literalmente sem conseguir formar uma frase, olhando para aquele homem incrível que estava oferecendo um futuro que ela nem ousava sonhar. As lágrimas desceram pelo rosto dela como uma cachoeira, mas eram lágrimas de pura felicidade, de incredulidade, de gratidão ao universo por ter colocado aquele amor na vida dela. O mundo parecia estar girando mais devagar, como se quisesse dar tempo para ela absorver completamente a magnitude daquele momento. "Sim", ela conseguiu sussurrar, com a voz tremendo de emoção. "Sim, eu aceito. Eu aceito ser sua esposa, Wesley. Eu aceito porque te amo mais que tudo nesta vida." Wesley se levantou e a pegou no colo, rodando com ela pela cozinha, enquanto os dois riam e choravam ao mesmo tempo, como duas crianças que acabaram de descobrir o presente mais maravilhoso do mundo. "Você me fez o homem mais feliz do universo", ele disse, cobrindo o rosto dela de beijos. "Nós vamos ser muito felizes, Janaína. Eu vou cuidar de você, vou proteger você, vou amar você todos os dias da minha vida como se fosse o primeiro." Eles ficaram abraçados por um tempo que pareceu eterno, sentindo o peso e a beleza daquele momento que marcava o início de uma nova vida para os dois. O café da manhã foi mágico, com eles conversando sobre planos, sobre sonhos, sobre como seria a vida deles juntos. Wesley falou sobre a lua de mel que queria proporcionar para ela, sobre a casa que iam construir, sobre os filhos que iam ter. Janaína contou sobre os sonhos que tinha guardado no coração, sobre como queria continuar estudando, sobre como queria cuidar da mãe e incluí-la na nova família que estava nascendo. "Sua mãe vai ser minha mãe também", Wesley disse, segurando a mão dela sobre a mesa. "E meus pais vão amar você como a filha que sempre quiseram ter. Eles fizeram planos para contar para as famílias, para organizar o casamento, para começar uma vida nova em Cuiabá." Aquela manhã se transformou na mais perfeita das suas vidas, um momento que eles iam guardar no coração para sempre, o dia em que dois corações solitários se encontraram e decidiram construir um amor eterno. O sol brilhava mais forte agora, entrando pelas janelas como uma bênção sobre aquele novo casal que acabava de nascer. 3 semanas depois daquela manhã mágica,
Janaína começou a perceber algumas mudanças estranhas no próprio corpo. No começo, ela achou que era só cansaço. Afinal, a rotina tinha mudado completamente, desde que ela e Wesley assumiram o relacionamento. Agora, ela dormia na casa dele quase todos os dias, acordava nos braços do homem que amava e vivia uma felicidade que às vezes parecia irreal demais para ser verdade. Mas havia algo diferente acontecendo. Ela sentia um enjoo estranho pela manhã, principalmente quando sentia o cheiro do café que tanto gostava. O seio estava mais sensível e uma sonolência constante tomava conta dela durante o dia, mesmo dormindo bem à noite. Wesley notou que ela estava mais quieta, mais pensativa, e sempre perguntava se estava tudo bem. "Estou só um pouco cansada", ela respondia, mas no fundo do coração uma suspeita estava crescendo, uma possibilidade que a deixava ao mesmo tempo apavorada e esperançosa. Foi numa quinta-feira que Janaína resolveu enfrentar a realidade. Ela saiu mais cedo do trabalho, inventando uma desculpa para Wesley, e foi até a farmácia mais distante que conhecia em Cuiabá. Seu coração batia descompassado enquanto ela comprava o teste de gravidez, as mãos tremendo quando entregou o dinheiro para a atendente. No banheiro de casa, com as mãos suando frio, ela seguiu todas as instruções da embalagem e esperou os minutos mais longos da vida dela. Quando olhou para o resultado, suas pernas quase falharam. 2 listinhas rosadas confirmavam o que seu coração já sabia. Ela estava grávida. Grávida do homem que amava. Grávida do bebê que ia selar para sempre aquele amor que tinha nascido de forma tão pura e verdadeira. As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de pura emoção, de uma felicidade misturada com medo, de uma responsabilidade gigante que estava começando dentro do seu ventre. Janaína ficou o resto do dia pensando em como contar para Wesley. Ela sabia que ele ia ficar feliz, porque eles já tinham conversado sobre ter filhos, sobre formar uma família, mas contar sobre uma gravidez era diferente de sonhar com um futuro distante. Era real, era agora, era uma criancinha crescendo dentro dela naquele exato momento. Ela preparou o jantar favorito dele, arrumou a mesa com velas, colocou uma música suave para tocar, criando um ambiente romântico que combinasse com a importância da notícia que ia dar. Quando Wesley chegou do trabalho, ele percebeu na hora que havia algo especial no ar. "O que você está tramando, meu amor?" ele perguntou, beijando o pescoço dela enquanto ela terminava de temperar a salada. "Você vai descobrir", ela respondeu, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso travesso. Durante o jantar, eles conversaram sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, mas Janaína mal conseguia se concentrar no que ele estava dizendo, pensando apenas em como as próximas palavras iam mudar suas vidas para sempre. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá da sala, Wesley puxando Janaína para perto dele como fazia todas as noites. Era o momento preferido dos dois, quando ficavam conversando sobre tudo e qualquer coisa, planejando o futuro, dividindo os sonhos. "Wesley", Janaína começou com a voz um pouco trêmula, "eu preciso te contar uma coisa muito importante." Ele se endireitou no sofá, percebendo pelo tom da voz dela que era algo sério. "Pode falar, meu amor. Você sabe que pode me contar qualquer coisa", ele disse, pegando na mão dela e apertando de leve, dando o apoio e a segurança que ela precisava. Janaína respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha no coração e olhou bem nos olhos dele. "Eu estou grávida, Wesley. Nós vamos ter um bebê." As palavras saíram como um sussurro carregado de emoção, e por alguns segundos o silêncio tomou conta da sala, apenas o som da respiração dos dois ecoando no ambiente. A reação de Wesley foi ainda mais linda do que Janaína tinha imaginado. Os olhos dele se encheram de lágrimas na mesma hora, um sorriso enorme se abriu no rosto e ele a pegou no colo com tanto cuidado como se ela fosse feita de porcelana. "Sério? Sério mesmo?" ele perguntou com a voz embargada pela emoção. "Nós vamos ter um bebê." Quando ela confirmou com a cabeça, chorando de felicidade, Wesley gritou de alegria, levantou ela no ar e começou a rodar pela sala. "Eu vou ser pai, Janaína, eu vou ser pai."
Ele repetia as palavras como se não conseguisse acreditar, beijando o rosto dela, as mãos, a barriga que ainda nem mostrava sinais da gravidez. Você me deu o presente mais lindo do mundo, ele sussurrou, ajoelhando na frente dela e beijando a barriga com uma ternura infinita. Obrigado, meu amor. Obrigado por me fazer o homem mais feliz do universo. Naquele momento, Janaína teve certeza de que tinha escolhido o homem certo para ser o pai do seu filho. A partir daquele dia, Wesley se transformou no futuro papai mais cuidadoso e protetor que já existiu. Ele não deixava Janaína carregar nada pesado, insistia para ela descansar mais. Começou a pesquisar sobre gravidez na internet como se fosse se formar em obstetrícia. Você precisa tomar ácido fólico, ele dizia, aparecendo em casa com sacolas de vitaminas recomendadas pelo médico. E tem que comer mais frutas, mais verduras. Nosso bebê precisa de todos os nutrientes. Janaína achava graça da dedicação dele, mas também se sentia amada de uma forma que nem sabia que existia. Wesley conversava com a barriga dela todas as noites antes de dormir, contando sobre o dia, sobre os planos que tinha para quando o bebê nascesse, sobre como ia ensinar a criança a andar de bicicleta, a nadar, a ser uma pessoa de bem. Nosso filho vai ser muito amado, ele dizia com a mão apoiada na barriga ainda lisa. Vai ter tudo que eu não tive quando era criança, uma família unida, carinho, atenção e, principalmente, muito amor. As primeiras consultas médicas foram momentos mágicos para o casal. Wesley fazia questão de acompanhar Janaína em todos os exames, segurando a mão dela, fazendo milhares de perguntas para o médico, anotando tudo em um caderninho que ele tinha comprado, especialmente para registrar cada momento da gravidez. Quando eles escutaram o coração do bebê pela primeira vez, os dois choraram como crianças. É nosso filho, Wesley sussurrava, apertando a mão da Janaína. É nossa família crescendo. Ele tirava foto de cada ultrassom, guardava todos os exames como se fossem tesouros, e já tinha começado a pensar na decoração do quarto do bebê. Vai ser amarelo e verde, cores neutras, ele dizia, porque não sabemos ainda se é menino ou menina, mas vai ser lindo de qualquer jeito. Janaína se sentia nas nuvens vendo a felicidade dele, sabendo que seu filho ia nascer em um lar cheio de amor e cuidado. Wesley também se preocupou em cuidar ainda melhor da mãe de Janaína, sabendo que agora ela ia ser a avó do neto dele. Ele aumentou o plano de saúde dela, contratou uma cuidadora para ajudar nos dias mais difíceis e sempre mandava presentes e mimos para mostrar o carinho que sentia por ela. Dona Maria vai ser a vovó mais querida do mundo, ele dizia para Janaína. Nosso filho vai ter o privilégio de conhecer a avó materna, de receber todo esse amor que você recebeu. Eles também começaram a fazer planos concretos para o casamento, que agora tinha uma urgência maior por causa da gravidez. Wesley queria que Janaína se casasse com ele antes do bebê nascer, para que a criança já viesse ao mundo com os pais oficialmente unidos. Quero que nosso filho tenha o mesmo sobrenome que nós dois, ele dizia. Quero que desde o primeiro dia ele saiba que é parte de uma família de verdade. Aqueles dias foram os mais felizes da vida de Janaína, sentindo o amor crescer dentro dela, em todos os sentidos, tanto o amor pelo homem que escolheu para dividir a vida, quanto o amor pela criancinha que estava se formando no seu ventre. A felicidade perfeita de Wesley e Janaína durou exatamente 2 meses e 3 dias, até a manhã em que Patrícia, irmã mais velha de Wesley, apareceu na porta da mansão sem avisar. Janaína estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu o barulho da campainha, seguido pela voz autoritária de uma mulher que ela não conhecia. Wesley desceu correndo as escadas, ainda de pijama, e quando abriu a porta, Janaína viu uma mulher elegante, vestida com roupas caras, cabelo impecavelmente arrumado, mas com uma expressão no rosto que não demonstrava nada de carinhoso. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Wesley perguntou surpreso e claramente não muito feliz com a visita inesperada. Oi, irmãozinho. Não posso mais visitar minha própria família? Ela respondeu, entrando na casa sem esperar convite, olhando ao redor como se estivesse avaliando cada detalhe.
Janaína sentiu um frio na barriga, um pressentimento ruim que a fez se esconder atrás da porta da cozinha, observando a cena sem ser vista. Patrícia era 3 anos mais velha que Wesley, casada com um empresário rico de Goiânia, e sempre teve ciúmes do sucesso do irmão. Desde pequenos, ela sentia que Wesley recebia mais atenção dos pais, que conseguia tudo com mais facilidade, que tinha um charme natural que ela nunca possuiu. Quando Wesley começou a empresa e ficou milionário antes dos 30 anos, os ciúmes dela se transformou em uma inveja corrosiva que ela disfarçava com sorrisos falsos e comentários aparentemente inocentes. "Soube que você está morando com alguém", ela disse, se jogando no sofá como se fosse a dona da casa. "Quem é a sortuda que conseguiu fisgar o solteiro mais cobiçado de Cuiabá?" O tom de voz dela era doce demais, daquele jeito que pessoas mal-intencionadas usam quando querem parecer interessadas. Wesley suspirou, porque conhecia a irmã bem o suficiente para saber que ela não estava ali por acaso. "Patrícia, eu estou noivo, e muito feliz. A Janaína é uma mulher maravilhosa, e nós vamos nos casar em breve", ele disse, tentando manter a voz calma, mas firme. "Janaína? Que nome interessante", Patrícia respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. "E onde vocês se conheceram? No clube? Em alguma festa? Ela é filha de quem?" As perguntas vinham como tiros certeiros, e Wesley percebeu aonde ela queria chegar. "Nós nos conhecemos aqui em casa. Ela trabalhava para mim, mas isso não tem a menor importância, Patrícia. O que importa é que eu a amo e ela me ama também." A resposta de Wesley fez o sorriso de Patrícia ficar ainda mais falso. "Ah, entendi. Sua empregada. Que romântico." A palavra empregada saiu da boca dela como se fosse algo nojento, carregada de todo o preconceito que ela conseguiu colocar em uma única palavra. Janaína sentiu o coração apertar, mas continuou escondida, querendo entender até onde aquela mulher estava disposta a ir. "Patrícia, cuidado com o que você vai falar", Wesley disse, e Janaína percebeu que o tom de voz dele tinha mudado, ficado mais sério, mais ameaçador. Naquele momento, Janaína decidiu que não ia se esconder mais. Ela saiu da cozinha com a cabeça erguida, as mãos protetivamente sobre a barriga, que já começava a mostrar uma curvinha discreta, e se apresentou com toda a dignidade que conseguiu juntar. "Bom dia. Eu sou Janaína, a noiva do Wesley", ela disse, estendendo a mão para Patrícia com um sorriso educado, mas firme. Patrícia olhou para ela de cima a baixo, avaliando cada detalhe da roupa simples, do cabelo preso em um rabo de cavalo descomplicado, da falta de joias caras ou maquiagem elaborada. "Prazer", ela respondeu, apertando a mão de Janaína com uma força desnecessária, como se quisesse demonstrar superioridade. "Que interessante. Wesley sempre teve gostos peculiares." O comentário veio acompanhado de um risinho falso que fez Janaína engolir em seco, mas ela não demonstrou que tinha se afetado com a provocação. Wesley percebeu a tensão no ar e tentou amenizar a situação. "Patrícia, a Janaína é uma mulher incrível. Ela cuida de mim, me faz feliz, e nós estamos construindo uma vida linda juntos. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem quando se conhecerem melhor." Ele puxou Janaína para perto dele, passando o braço ao redor da cintura dela em um gesto protetor que não passou despercebido por Patrícia. Claro, ela disse, se levantando do sofá e caminhando até a janela, como se estivesse inspecionando a propriedade. "E me conta, Janaína, qual é sua formação? Onde você estudou? Sua família tem algum negócio aqui em Cuiabá?" As perguntas vinham em sequência rápida, claramente com o objetivo de constrangê-la. Janaína respirou fundo antes de responder. "Eu terminei o ensino médio e sempre trabalhei para ajudar minha família. Minha mãe está doente e eu cuido dela. Não temos negócios. Somos pessoas simples, mas trabalhadoras e honestas." A resposta foi dada com dignidade, sem vergonha, mas Patrícia sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. "Que lindo, Wesley. Uma história de amor digna de novela", Patrícia disse, com um sarcasmo que cortava o ar como uma faca. "E me diz uma coisa,
Vocês já pensaram em como vai ser quando ela precisar frequentar os mesmos ambientes que você? Os jantares de negócios, os eventos sociais, as reuniões com investidores. Você acha que ela vai conseguir se adaptar a esse mundo? Cada palavra era calculada para ferir, para plantar sementes de dúvida e insegurança. Janaína sentiu as bochechas queimarem, mas antes que ela pudesse responder, Wesley se colocou entre ela e Patrícia. Chega, Patrícia. Eu não vou permitir que você desrespeite a mulher que eu amo na minha própria casa. A Janaína vale mais que qualquer pessoa que frequenta esses ambientes que você tanto valoriza. Ela tem caráter, tem coração, tem valores verdadeiros. E isso é muito mais importante que sobrenome ou conta bancária. A voz dele estava firme e controlada, mas Janaína podia sentir a raiva contida por trás de cada palavra. Patrícia riu de uma forma que soou mais como um latido. Ah, Wesley, você sempre foi romântico demais. Mas pensa comigo, você realmente acredita que esse relacionamento vai dar certo? Que diferenças tão grandes assim podem ser superadas? E quando vocês tiverem filhos, como vai ser? Eles vão se sentir confortáveis tanto na casa da avó pobre quanto na casa da avó rica. A menção aos filhos fez Janaína instintivamente colocar a mão na barriga, um gesto que não passou despercebido pelos olhos atentos de Patrícia. Espera aí, ela disse com os olhos brilhando de uma forma perigosa. Não me diga que... Ela olhou para a barriga de Janaína, depois para o rosto de Wesley, e um sorriso maldoso se espalhou pelos lábios dela. Ela já está grávida, não é? Meu Deus, Wesley, você realmente se meteu numa enrascada. Uma empregada grávida querendo dar o golpe do baú. Isso é mais comum do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Wesley ficou vermelho de raiva. Janaína sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. E Patrícia parecia satisfeita com o caos que tinha criado. Sai da minha casa. Agora, Wesley disse, com uma voz baixa, mas carregada de uma autoridade que Janaína nunca tinha visto nele. Wesley, eu só estou tentando te proteger, Patrícia disse, fingindo preocupação. Essas mulheres são espertas. Elas sabem exatamente como manipular homens bem-sucedidos como você. Uma gravidez conveniente, algumas lágrimas na hora certa e pronto. Ela garantiu o futuro dela para sempre. Janaína não aguentou mais e correu para o quarto chorando. Wesley ficou sozinho com Patrícia e, pela primeira vez na vida, sentiu vontade de gritar com a própria irmã. Você não sabe nada sobre a Janaína, não sabe nada sobre nosso relacionamento e não tem o direito de vir aqui destruir nossa felicidade. Nossa família sempre te acolheu, mas parece que você esqueceu de onde vem. A Janaína tem mais classe no dedinho do que você na vida inteira. Patrícia saiu da casa, prometendo que aquela conversa não tinha terminado, que ela ia fazer Wesley abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Quando Wesley subiu para o quarto, encontrou Janaína chorando no banheiro, olhando para o próprio reflexo no espelho como se não se reconhecesse. Ela tem razão, Wesley, Janaína disse entre os soluços. Eu nunca vou conseguir ser a mulher que você merece. Eu não sei como me comportar nesses ambientes, não tenho estudo, não tenho classe. Talvez seja melhor... Wesley não deixou ela terminar a frase. Ele a pegou nos braços e a beijou com toda a paixão que sentia, como se quisesse transferir para ela toda a certeza que tinha no coração. Não deixa ela plantar essas dúvidas na sua cabeça, meu amor. Você é perfeita do jeito que é. Você é a mulher que eu escolhi, que eu amo, que carrega meu filho. Nada que minha irmã fale vai mudar isso. Mas no fundo do coração, os dois sabiam que aquela visita tinha plantado sementes de insegurança que ia ser difícil de eliminar e que a luta pelo direito de amarem um ao outro estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à visita de Patrícia, Wesley percebeu que Janaína estava diferente. Ela continuava carinhosa, continuava cuidando dele e da casa com a mesma dedicação de sempre, mas havia uma tristeza no olhar dela que não existia antes. Durante o café da manhã, ela evitava falar sobre o futuro, sobre os planos do casamento, sobre o bebê que estava crescendo na barriga. Quando Wesley tentava puxar assuntos sobre decoração do quarto da criança ou sobre os preparativos da cerimônia,
ela mudava de assunto rapidamente, como se tivesse medo de sonhar alto demais. Meu amor, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu com a Patrícia, Wesley disse uma manhã, segurando a mão dela sobre a mesa da cozinha. Não deixe as palavras dela entrarem na sua cabeça. Você sabe que eu te amo independente de qualquer coisa, não sabe? Janaína sorriu, mas foi um sorriso triste, carregado de dúvidas que ela não conseguia esconder completamente. Eu sei que você me ama, Wesley, mas talvez ela tenha razão em algumas coisas. Talvez eu realmente não seja a pessoa certa para você. Wesley sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a irmã tinha conseguido o que queria, plantar sementes de insegurança no coração da mulher que ele amava. Mas ele também sabia que não ia deixar barato, que não ia permitir que Patrícia destruísse a felicidade que eles tinham construído juntos. Janaína, olha para mim, ele disse, levantando o queixo dela com cuidado. Você é exatamente a pessoa certa para mim. Você é a mulher que faz meu coração bater mais forte, que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Não existe ninguém no mundo mais perfeita para mim do que você. Ele beijou a testa dela com carinho, respirando o perfume suave que ela usava, sentindo a pele macia sob os lábios. E se minha irmã não consegue enxergar isso, o problema é dela, não nosso. Janaína se aninhou no peito dele, buscando o conforto que sempre encontrava nos braços do homem que amava. Mas Wesley podia sentir que as palavras venenosas de Patrícia ainda ecoavam na mente dela. A situação ficou ainda mais complicada quando Patrícia começou a ligar todos os dias, sempre com alguma desculpa para falar com Wesley. Às vezes dizia que estava preocupada com ele. Outras vezes, inventava problemas familiares que precisavam ser resolvidos urgentemente. Mas o objetivo era sempre o mesmo, tentar convencê-lo de que estava cometendo um erro, que Janaína não era a mulher certa para ele, que ele ia se arrepender daquela decisão. Wesley, eu conversei com a mamãe ontem. Ela disse numa ligação que ele atendeu na frente de Janaína. Ela está preocupada com você, com essa situação toda. Você não acha que deveria pensar melhor antes de tomar uma decisão que vai afetar o resto da sua vida? Wesley sentiu a raiva subir como lava de vulcão, mas se controlou para não explodir na frente da noiva. Patrícia, eu já te falei que estou feliz, que amo a Janaína e que vamos nos casar. Não tem mais nada para conversar sobre isso. Ele desligou o telefone com mais força do que precisava, e Janaína fingiu que não tinha ouvido a conversa, mas ele viu a expressão triste que passou pelo rosto dela. A gota d'água foi quando Patrícia apareceu novamente na casa, dessa vez acompanhada por uma amiga advogada que ela apresentou como especialista em relações familiares. As duas chegaram na hora do almoço sem avisar, como se fosse uma emboscada planejada. Wesley, querido, trouxe a doutora Fernanda para conversar com vocês sobre algumas questões importantes, Patrícia disse, entrando na casa como se fosse a dona. Questões legais que casais com diferenças sociais significativas precisam considerar antes do casamento. A tal doutora Fernanda era uma mulher de meia idade, vestida de forma impecável, que falava com um tom professoral que deixava claro que ela se achava superior a qualquer pessoa presente. É sempre importante proteger o patrimônio, ela disse, abrindo uma pasta cheia de papéis. Um acordo pré-nupcial bem elaborado evita muitos problemas futuros. Wesley sentiu o sangue ferver nas veias. A insinuação era clara. Janaína estava com ele por interesse financeiro e precisava ser impedida de ter acesso ao dinheiro dele. Chega! Wesley gritou, se levantando da cadeira com tanta força que ela quase caiu. Chega dessa palhaçada toda. Sua voz ecoou pela casa inteira, e mesmo Patrícia, que sempre foi corajosa demais para o próprio bem, deu um passo para trás, assustada com a reação do irmão. Eu não vou mais tolerar que você venha na minha casa desrespeitar a mulher que eu amo. Não vou mais aceitar que você trate a Janaína como se ela fosse uma interesseira, uma aproveitadora, uma pessoa de segunda categoria. Ele caminhou até ficar cara a cara com Patrícia, os olhos brilhando de uma fúria que ela nunca tinha visto no irmão mais novo. Você quer saber de uma coisa, Patrícia?
A Janaína tem mais caráter, mais honestidade, mais coração do que qualquer pessoa do nosso círculo social. Ela me ama de verdade, não pelo meu dinheiro, não pela minha posição, mas por quem eu sou de verdade. Janaína assistia à cena do alto da escada, com lágrimas nos olhos, vendo o homem que amava lutar por ela como nunca ninguém tinha lutado. Wesley se virou para a advogada que Patrícia tinha trazido e falou com uma autoridade que fez a mulher engolir em seco. E a senhora pode guardar esses papéis, porque eu não vou assinar acordo pré-nupcial nenhum. Quando eu me casar com a Janaína, tudo o que é meu vai ser dela também, porque é assim que funciona um casamento de verdade, baseado em amor e confiança. Ele voltou a atenção para Patrícia, que estava visivelmente desconfortável com a situação que tinha criado. Você sabe qual é a diferença entre você e a Janaína? Ela nunca pediu nada para mim, nunca exigiu nada, nunca fez questão de nada. Tudo o que ela quer é me amar e ser amada. Já você, desde pequena, sempre foi movida pela inveja, pelos ciúmes, pela necessidade de ter mais que os outros. Você se casou com o Rodrigo pelo dinheiro dele, não por amor, e por isso você não consegue acreditar que alguém possa me amar de verdade. As palavras de Wesley atingiram Patrícia como punhaladas, porque eram verdades que ela tentava esconder até de si mesma. Você quer tanto proteger nosso patrimônio familiar? Então vou te contar uma coisa que vai te deixar bem tranquila. Wesley continuou, caminhando até a escrivaninha e pegando alguns papéis que guardava numa gaveta especial. Essa aqui é a escritura da casa onde a Janaína morava com a mãe. Eu comprei e coloquei no nome dela, sem ela saber. E esse aqui é o documento que comprova que eu paguei todas as dívidas médicas da Dona Maria, que ela também não sabe. E esse outro papel aqui é a comprovação de que abri uma conta poupança no nome da Janaína, com dinheiro suficiente para ela viver confortavelmente o resto da vida, mesmo que algo aconteça comigo. Ele jogou os papéis na mesa, na frente de Patrícia e da advogada, que ficaram olhando sem entender. Se ela fosse interesseira como você fala, você não acha que ela já teria descoberto essas coisas? Você não acha que uma aproveitadora ficaria fuçando os papéis, tentando descobrir o que pode ganhar? Mas a Janaína nunca mexeu em nada, nunca perguntou sobre dinheiro, nunca demonstrou interesse em bens materiais. Patrícia ficou em silêncio, pela primeira vez na vida, sem ter uma resposta pronta, sem ter um argumento para rebater o que o irmão estava falando. Wesley aproveitou o momento para dar o golpe final. Sabe por que você não consegue aceitar a felicidade da Janaína? Porque ela conseguiu algo que você nunca teve. Um homem que a ama de verdade, pelo que ela é, não pelo que ela tem. E isso te corrói por dentro. Porque você sabe que no seu casamento não existe amor verdadeiro, só conveniência. Ele se dirigiu até a porta da sala e a abriu de par em par. Agora eu quero que vocês duas saiam da minha casa e não voltem mais. Se você quiser continuar sendo minha irmã, vai ter que aprender a respeitar minha esposa. Se não conseguir fazer isso, então você que escolha. Ou aceita a Janaína como parte da família, ou perde um irmão para sempre. Patrícia saiu da casa em silêncio, visivelmente abalada, levando a advogada constrangida junto. Quando a porta se fechou, Wesley subiu correndo para encontrar Janaína, que estava chorando no quarto, mas dessa vez eram lágrimas de orgulho e amor pelo homem corajoso que tinha escolhido para dividir a vida. Você ouviu tudo? Wesley perguntou, se sentando na cama ao lado dela e a puxando para um abraço apertado. Ouvi. Ela respondeu, soluçando contra o peito dele. E eu te amo ainda mais depois de hoje. Nunca ninguém me defendeu assim. Nunca ninguém lutou por mim dessa forma. Wesley segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com toda a intensidade que conseguiu. Eu vou defender você sempre, Janaína. Contra qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa que tente nos separar. Você é minha família agora. Você e nosso bebê. E eu não vou deixar ninguém ferir vocês. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, sentindo que tinham passado pelo primeiro grande teste do relacionamento e saído ainda mais unidos, ainda mais fortes, ainda mais certos de que o amor que sentiam um pelo outro era capaz de vencer qualquer obstáculo.
Uma semana depois do confronto com Patrícia, Wesley recebeu uma ligação que o deixou nervoso. Era seu pai, Sr. Roberto, dizendo que ele e Dona Carmen estavam vindo de Rondonópolis para Cuiabá e queriam conhecer Janaína. Filho, a Patrícia nos contou sobre sua noiva, sobre a gravidez, sobre tudo o que está acontecendo. A voz do pai soava séria pelo telefone. Eu e sua mãe achamos que é hora de conhecermos a moça que conquistou seu coração. Wesley sentiu o estômago revirar, porque não sabia se os pais tinham ligado por curiosidade genuína ou se Patrícia tinha conseguido envenenar a cabeça deles com suas ideias preconceituosas. Pai, eu gostaria muito que vocês conhecessem a Janaína, mas quero deixar claro desde já que eu a amo e vou me casar com ela, independente de qualquer coisa, ele disse, tentando soar firme, mas respeitoso. Wesley, você é nosso filho, e nós te amamos. Só queremos ter certeza de que você está feliz, Sr. Roberto respondeu. Chegamos amanhã pela manhã. A ligação terminou, e Wesley ficou olhando para o telefone, tentando decifrar se aquela visita seria uma bênção ou mais um obstáculo para sua felicidade. Quando Wesley contou para Janaína sobre a visita dos pais, ela ficou visivelmente nervosa. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que eu não sou boa o suficiente para você? Ela perguntou, passando a mão na barriga que já mostrava claramente a gravidez de 4 meses. Meu amor, meus pais são pessoas simples, de coração bom. Eles me criaram para valorizar o caráter das pessoas, não a conta bancária, Wesley disse, abraçando ela por trás, enquanto ela olhava para o próprio reflexo no espelho do quarto. Mas eu entendo seu nervosismo. Eu também estou ansioso. Eles passaram o resto do dia arrumando a casa, preparando um almoço especial, comprando flores para decorar a sala. Janaína caprichou na própria aparência, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que realçava a barriga da gravidez, arrumando o cabelo de um jeito que a deixava mais confiante. Você está linda, Wesley disse, beijando o pescoço dela. Meus pais vão te amar, tenho certeza. Mas por dentro, ele também estava ansioso, porque sabia o quanto a aprovação da família era importante para Janaína. Na manhã seguinte, quando a campainha tocou, Wesley e Janaína estavam os dois nervosos como adolescentes no primeiro encontro. Wesley abriu a porta e se deparou com Sr. Roberto e Dona Carmen, seus pais que tinham vindo do interior, vestidos com suas melhores roupas, mas sem nenhuma ostentação. Sr. Roberto era um homem de estatura média, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira, mas com um sorriso caloroso que iluminava o rosto. Dona Carmen era uma senhora delicada, com olhos bondosos e um jeito maternal que tranquilizava qualquer pessoa. Meu filho querido, ela disse, abraçando Wesley com força. Como você está? Deixa eu ver essa barriga que está crescendo. Ela olhou ao redor procurando Janaína, que apareceu timidamente atrás de Wesley, com as mãos protetivamente sobre a barriga e um sorriso nervoso no rosto. Pai, mãe, essa é a Janaína, minha noiva, a mulher que eu amo, Wesley disse, colocando o braço ao redor da cintura dela num gesto protetor. Janaína estendeu a mão para cumprimentar, mas Dona Carmen a surpreendeu, puxando ela para um abraço caloroso. Filha, que alegria finalmente te conhecer. Wesley não para de falar de você nas ligações, ela disse, apertando Janaína com carinho. E olha só essa barriguinha, meu primeiro netinho. Senhor. Roberto também se aproximou e cumprimentou Janaína com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. É um prazer conhecer você, Janaína. Wesley nos contou que você é uma pessoa muito especial. A recepção calorosa dos pais de Wesley fez os olhos de Janaína se encherem de lágrimas de alívio e gratidão. Ela tinha se preparado para enfrentar julgamentos e preconceitos, mas estava recebendo carinho e aceitação desde o primeiro momento. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Senhor. Roberto e Dona Carmen fizeram perguntas sobre a família de Janaína, sobre sua vida, seus sonhos, mas sempre de forma respeitosa e interessada, sem nenhum tom de julgamento. Conte para nós sobre sua mãe, filha, Dona Carmen disse, servindo mais comida no prato de Janaína. Wesley nos falou que ela está doente. Janaína contou sobre Dona Maria, sobre as dificuldades que enfrentaram juntas,
sobre como Wesley tinha ajudado com o tratamento médico. Que bom que meu filho encontrou uma pessoa com coração tão grande, Sr. Roberto comentou. A gente sempre ensinou para ele que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem se importa de verdade um com o outro. Wesley observava a cena com o coração cheio de gratidão, vendo como os pais estavam recebendo Janaína com o mesmo carinho que sempre demonstraram por ele. Depois do almoço, enquanto Wesley mostrava para o pai algumas reformas que tinha feito na casa, Dona Carmen ficou na sala conversando sozinha com Janaína. Filha, eu quero que você saiba uma coisa, ela disse, pegando na mão de Janaína com carinho. Eu e o Roberto não criamos nosso filho para ser metido, para olhar as pessoas de cima para baixo. Nós viemos de família humilde, trabalhamos muito para conseguir tudo o que temos hoje. O dinheiro que o Wesley tem, ele conquistou com um trabalho honesto, mas isso nunca mudou o coração dele. Janaína escutava atentamente, sentindo que Dona Carmen estava falando de coração aberto. Quando ele nos ligou contando sobre você, sobre como estava apaixonado, a gente ficou feliz demais. Fazia tanto tempo que não víamos nosso filho realmente feliz, ela continuou. E agora, conhecendo você, vendo como vocês se olham, como vocês se cuidam, eu tenho certeza de que vocês foram feitos um para o outro. As palavras de Dona Carmen tocaram o coração de Janaína de uma forma profunda, fazendo ela se sentir verdadeiramente aceita e amada. Quando chegou a hora de falar sobre Patrícia, Sr. Roberto foi direto ao ponto. Wesley, sua irmã nos ligou tentando colocar a gente contra a Janaína, ele disse, com uma expressão séria. Ela falou um monte de bobagem sobre diferenças sociais, sobre interesseiros, sobre você estar sendo enganado. Wesley ficou tenso, preparado para defender Janaína mais uma vez, mas seu pai levantou a mão pedindo para ele ficar calmo. Mas eu quero que você saiba que eu e sua mãe não concordamos com nada do que ela falou. A gente conhece você bem o suficiente para saber que você não é bobo, que não se deixa enganar facilmente. E conhecendo a Janaína hoje, vendo como ela é, como vocês se amam, a gente tem certeza de que nossa família está ganhando uma filha maravilhosa. Dona Carmen completou o pensamento do marido. Nem tudo na vida é dinheiro, filho. O que vale mesmo é ter alguém que te ame de verdade, que esteja do seu lado nas horas boas e ruins, que construa uma família com você baseada no amor e no respeito. E a Janaína tem tudo isso. A tarde se passou rapidamente com o senhor Roberto e Dona Carmen se sentindo cada vez mais à vontade com Janaína, fazendo planos para o casamento, conversando sobre o bebê que estava para nascer, dividindo histórias da família. Nós queremos ajudar com os preparativos do casamento, Dona Carmen disse, e quando o netinho nascer podem contar com a gente para tudo o que precisarem. Sr. Roberto puxou Wesley para um canto e falou baixinho. Filho, você acertou em cheio. A Janaína é uma mulher de fibra, de caráter, exatamente o tipo de pessoa que pode fazer você feliz de verdade. Não liga para o que a Patrícia fala. Às vezes os irmãos não entendem nossas escolhas, mas isso não significa que estamos errados. Quando chegou a hora da despedida, todos estavam emocionados. Vocês sempre serão bem-vindos na nossa casa, Sr. Roberto disse, abraçando Janaína como se ela já fosse sua filha. E você, minha querida, já é nossa filha do coração, Dona Carmen acrescentou. Cuidem bem um do outro e do nosso netinho. Naquela noite, Wesley e Janaína dormiram abraçados, sabendo que tinham uma família verdadeira que os apoiava, que os amava e que estaria sempre do lado deles, acontecesse o que acontecesse. 2 meses depois da visita dos pais de Wesley, quando Janaína estava com 6 meses de gravidez, uma situação inesperada ameaçou destruir toda a felicidade que eles tinham construído. Wesley chegou em casa uma tarde com uma expressão preocupada, que Janaína não conseguiu ignorar. Ele ficou quieto durante o jantar, respondia às perguntas dela de forma evasiva, e quando ela perguntou diretamente o que estava acontecendo, ele suspirou fundo antes de responder. Meu amor, está havendo alguns problemas na empresa, questões com investidores, contratos que podem ser cancelados, situações que podem afetar nosso futuro financeiro. Ele disse,
evitando olhar diretamente nos olhos dela. Nada que não possa ser resolvido, mas vai exigir muito trabalho, muitas reuniões, muita dedicação nos próximos meses. Janaína sentiu um frio na barriga, não pela questão do dinheiro, mas pela forma como Wesley estava falando, como se estivesse escondendo algo mais grave. A verdade era que um dos maiores clientes de Wesley, influenciado por comentários maldosos que chegaram até ele através de redes sociais e fofocas do meio empresarial, estava questionando a estabilidade pessoal do empresário. Patrícia, frustrada com a rejeição da família, tinha começado uma campanha sutil, mas eficaz, de espalhar boatos sobre Wesley ter perdido o juízo ao se envolver com uma empregada interesseira que estava manipulando ele com uma gravidez conveniente. Os comentários se espalharam como fogo no meio empresarial de Cuiabá, chegando aos ouvidos de pessoas importantes que faziam negócios com Wesley. "Sr. Wesley, você entende nossa preocupação", disse o Sr. Martins, um investidor que representava uma fatia significativa dos negócios da empresa. "Nossos acionistas estão questionando se o senhor ainda tem o foco necessário para tocar projetos de grande magnitude. Essas mudanças pessoais repentinas, essa situação familiar, está gerando insegurança no mercado." Wesley saiu daquela reunião com uma sensação horrível no estômago. Ele sabia que estava sendo pressionado a escolher entre seu amor por Janaína e o sucesso profissional que tinha construído ao longo de anos. Durante as semanas seguintes, as pressões só aumentaram. Outros clientes começaram a fazer comentários similares, alguns de forma direta, outros através de insinuações. "Talvez seja melhor você resolver essa situação pessoal antes de tocarmos esse projeto para frente", dizia um. "A gente precisa ter certeza de que você está com a cabeça no lugar certo", comentava outro. Wesley tentava manter a calma, defendia sua escolha, falava sobre amor verdadeiro e felicidade pessoal, mas percebia que estava perdendo credibilidade no meio empresarial que sempre o respeitou. A cada dia que passava, ele chegava em casa mais cansado, mais estressado, mais distante. Janaína percebia que algo estava muito errado, mas Wesley insistia em dizer que era apenas estresse do trabalho. Ela via o homem que amava se afastando aos poucos, respondendo telefones em outros cômodos, saindo cedo e chegando tarde, sempre com uma desculpa relacionada a problemas na empresa. Uma noite, quando ela estava deitada na cama esperando ele voltar de mais uma reunião de emergência, Janaína ouviu por acaso uma conversa telefônica que Wesley estava tendo no escritório. "Eu sei que a situação está complicada, pai, mas eu não vou abandonar a Janaína", ele dizia com a voz cansada. "Eu sei que a empresa está sofrendo. Eu sei que posso perder contratos importantes, mas eu não posso viver sem ela." A revelação de que os problemas profissionais estavam relacionados ao relacionamento deles atingiu Janaína como um soco no estômago. Ela se sentou na cama com as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer, e pela primeira vez desde que se apaixonou por Wesley, ela se questionou se não estava sendo egoísta em aceitar um amor que estava custando tão caro para ele. Na manhã seguinte, Janaína confrontou Wesley sobre o que tinha ouvido. "Por que você não me contou a verdade? Por que não me disse que seus problemas na empresa são por minha causa?" ela perguntou, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Wesley tentou negar, tentou minimizar a situação, mas Janaína não se deixou enganar. "Eu ouvi você conversando com seu pai ontem à noite. Eu sei que você está perdendo clientes por causa de mim, por causa do nosso relacionamento." Wesley suspirou e finalmente contou toda a verdade. Os boatos que Patrícia tinha espalhado, as pressões dos investidores, as insinuações sobre sua instabilidade pessoal, os contratos que estavam sendo questionados. "Mas nada disso importa, Janaína. Eu prefiro perder tudo e ficar com você do que ter todo o dinheiro do mundo e estar sozinho", ele disse tentando abraçá-la. Mas Janaína se afastou, balançando a cabeça com tristeza. "Não, Wesley, isso não está certo. Eu não posso ser a causa da destruição dos seus sonhos, do seu trabalho, de tudo que você construiu", Janaína disse, chorando. Talvez a Patrícia estivesse certa desde o início.
Talvez eu realmente não seja a pessoa certa para você. Wesley ficou desesperado vendo a mulher que amava se afastando dele emocionalmente. Janaína, por favor, não fala assim. Nós podemos superar isso juntos. A empresa pode ser reconstruída, novos clientes podem ser conquistados, mas eu não posso reconstruir minha vida sem você. Mas Janaína já estava tomada por uma sensação de culpa que a consumia por completo. Ela pensava no bebê que estava crescendo na barriga, nas dificuldades financeiras que poderiam enfrentar se Wesley perdesse tudo, na possibilidade de estar condenando o próprio filho a uma vida de lutas por causa de uma escolha egoísta sua. Eu preciso pensar, Wesley. Eu preciso de um tempo para entender o que é melhor para todos nós, ela disse, se levantando da cama com dificuldade por causa do peso da barriga. Naquela mesma tarde, Janaína fez algo que quebrou o coração de Wesley em 1000 pedaços. Ela arrumou uma mala pequena e foi para a casa da mãe. Eu não estou terminando com você, ela explicou, chorando na porta de casa, enquanto Wesley implorava para ela não ir embora. Eu só preciso de um tempo para pensar com clareza, sem a pressão de estar aqui, sem sentir que estou atrapalhando sua vida. Wesley tentou de tudo para convencê-la a ficar. Prometeu que resolveriam a situação juntos, que encontrariam uma forma de superar as pressões, que o amor deles era mais forte que qualquer obstáculo. Mas Janaína estava decidida. Se você me ama de verdade, você vai entender que eu preciso fazer isso. Eu preciso ter certeza de que não estou sendo egoísta, de que não estou prejudicando você e nosso filho por causa dos meus sentimentos. Ela beijou Wesley uma última vez, com todo o amor que sentia, e entrou no carro que ia levá-la embora. Os dias que se seguiram foram os piores da vida de Wesley. A casa ficou vazia sem Janaína, sem o cheiro dela, sem o som da voz dela cantarolando enquanto cozinhava, sem a presença calorosa que tinha transformado aquelas paredes em um lar de verdade. Ele mal conseguia trabalhar, mal conseguia se concentrar nas reuniões. Passava as noites em claro olhando para o quarto vazio onde deveria estar a mulher que amava. Janaína, por sua vez, vivia um dilema interno constante. Dona Maria tentava consolá-la, dizia que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Mas Janaína se sentia perdida entre o desejo de voltar correndo para os braços de Wesley e a responsabilidade de não ser um obstáculo na vida dele. Ela passava horas conversando com a barriga, pedindo desculpas para o bebê pela situação complicada, prometendo que ia tomar a decisão certa, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Era o teste mais difícil que seu amor já tinha enfrentado, e nenhum dos dois sabia se conseguiria superá-lo sem que algo se quebrasse para sempre entre eles. Durante as 2 semanas em que Janaína ficou na casa da mãe, Wesley passou por uma transformação que nem ele mesmo esperava. No primeiro momento, ele tentou resolver a situação da forma mais óbvia. Reuniu-se com cada cliente individualmente, explicando sua situação pessoal, tentando convencê-los de que seu casamento não afetaria sua capacidade profissional. Mas a cada conversa, ele percebia que estava mendigando a aprovação de pessoas que nem conheciam Janaína, que estavam julgando o amor da vida dele baseado em preconceitos e fofocas. Foi na 3ª noite sozinho em casa, olhando para as ultrassonografias de Lorena, que estavam coladas na porta da geladeira, que Wesley teve uma revelação. Ele estava lutando a batalha errada. Em vez de tentar convencer os outros de que Janaína era digna do amor dele, ele deveria estar mostrando para ela que ela era mais importante que qualquer negócio, qualquer contrato, qualquer opinião externa. Naquela madrugada, ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Na manhã seguinte, Wesley ligou para todos os clientes que estavam questionando sua estabilidade pessoal e marcou uma reunião conjunta. No salão de eventos de um hotel em Cuiabá, ele reuniu investidores, parceiros de negócios e todas as pessoas importantes do seu círculo profissional. Senhores, eu chamei vocês aqui para esclarecer de uma vez por todas a situação da minha vida pessoal e como ela afeta os negócios. Wesley começou, de pé na frente de uma sala cheia de homens de terno que o olhavam com expressões sérias.
É verdade que eu estou noivo de uma mulher que trabalhou como empregada doméstica na minha casa. É verdade que ela está grávida do meu filho. E é verdade que eu vou me casar com ela, independente da opinião de qualquer pessoa presente nesta sala. O murmúrio que se espalhou pelo ambiente mostrava o desconforto de alguns. Mas Wesley continuou com uma segurança que surpreendeu até ele mesmo. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, Wesley continuou, caminhando pela sala e olhando nos olhos de cada pessoa presente. Eu construí esta empresa trabalhando 18 horas por dia, sacrificando fins de semana, feriados, relacionamentos, saúde, tudo em nome do sucesso profissional. E vocês sabem o que eu descobri? Que todo esse sucesso não valia nada sem alguém para dividir, sem alguém que se importasse comigo como pessoa, não como empresário. Ele parou no centro da sala, respirou fundo e falou com uma emoção controlada, mas visível. Janaína me ensinou o que é amar de verdade, o que é ter uma família, o que é acordar todos os dias com vontade de ser uma pessoa melhor. E se vocês acham que isso me faz menos capaz profissionalmente, então vocês não me conhecem nem um pouco. Alguns empresários começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras, percebendo que Wesley não estava pedindo aprovação, estava afirmando sua posição. Eu sei que alguns de vocês estão aqui porque ouviram boatos espalhados pela minha própria irmã. Uma pessoa que não consegue aceitar minha felicidade, Wesley disse, olhando diretamente para duas pessoas que ele sabia que tinham conversado com Patrícia. Mas eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa. Se eu fosse realmente o tipo de pessoa que vocês acham que eu sou, se eu fosse alguém que se deixa manipular facilmente, vocês fariam negócios comigo? Se eu fosse bobo o suficiente para ser enganado por uma interesseira, como vocês acham que eu consegui construir uma empresa multimilionária? A pergunta ecoou pela sala como um desafio, e Wesley viu alguns rostos mudarem de expressão, como se estivessem percebendo a contradição dos próprios pensamentos. A verdade é que Janaína nunca pediu nada para mim, nunca exigiu nada, nunca demonstrou interesse em bens materiais. Ela me ama pelo homem que eu sou, não pelo dinheiro que eu tenho, e isso é algo que muitos de vocês, infelizmente, nunca vão experimentar na vida. Wesley caminhou até uma mesa onde tinha deixado uma pasta com documentos e puxou alguns papéis. Agora vou fazer uma proposta para vocês. Quem quiser continuar fazendo negócios comigo, sabendo que eu sou um homem casado, pai de família, que coloca a felicidade pessoal acima do lucro, está convidado a assinar novos contratos com condições ainda melhores do que tínhamos antes. Ele espalhou os documentos sobre a mesa, e a sala ficou em silêncio enquanto as pessoas analisavam as propostas. E quem preferir trabalhar apenas com empresários solteiros, sem vínculos familiares, sem complicações pessoais, pode sair agora mesmo da minha empresa, com meu total respeito e sem nenhum tipo de problema. O ultimato foi dado de forma elegante, mas firme, deixando claro que Wesley não ia mais aceitar que sua vida pessoal fosse questionada como condição para fazer negócios. Para sua surpresa, a maioria dos presentes se aproximou da mesa para ver os novos contratos, e apenas 3 pessoas se levantaram e saíram da sala. Enquanto Wesley estava transformando sua vida profissional, Janaína vivia seus próprios momentos de revelação na casa da mãe. Dona Maria, mesmo doente, tinha uma sabedoria que vinha da experiência de vida, e ela observava a filha definhar de saudade sem conseguir intervir muito. Filha, você já parou para pensar que talvez o Wesley esteja passando por essas dificuldades justamente para descobrir o que é realmente importante para ele? Ela perguntou uma tarde, enquanto Janaína arrumava os remédios dela com movimentos mecânicos, claramente com o pensamento longe dali. Às vezes a vida coloca obstáculos no nosso caminho, não para nos destruir, mas para nos mostrar do que nós somos capazes quando lutamos pelo que amamos de verdade. Janaína parou o que estava fazendo e olhou para a mãe sentindo que havia uma verdade profunda naquelas palavras. Mãe, e se eu estiver atrapalhando a vida dele? E se ele for infeliz por minha causa? Dona Maria segurou a mão da filha com carinho. Minha querida,
Você acha que um homem como Wesley, inteligente e bem-sucedido, não saberia escolher o que é melhor para a própria vida? Você acha que ele te escolheu por acidente? Foi numa quinta-feira chuvosa, quando Janaína estava completando exatamente 2 semanas longe de Wesley, que ele apareceu na porta da casa de Dona Maria com uma expressão determinada que ela nunca tinha visto antes. Ele estava molhado da chuva, com um buquê de flores na mão, os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando de uma forma intensa. Janaína, eu preciso falar com você, ele disse, ignorando completamente a água que escorria do cabelo. Eu resolvi todos os problemas da empresa. Tomei todas as decisões que tinha que tomar, e agora eu vim aqui buscar vocês duas, você e nossa filha. Janaína sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. Wesley, você não entende. Eu não posso ser a causa dos seus problemas. Eu não posso... Ele não deixou ela terminar. Se aproximou e colocou as mãos no rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência na voz. Você não é a causa dos meus problemas, meu amor. Você é a solução de todos eles. Você é o que dá sentido para tudo que eu faço, para tudo que eu construí, para tudo que eu sou. Wesley contou para Janaína sobre a reunião com os empresários, sobre como tinha colocado a vida pessoal dele acima dos negócios, sobre como tinha descoberto que quem realmente importava tinha ficado do lado dele. Eu perdi alguns clientes, é verdade, mas ganhei algo muito mais valioso, a certeza de que estou construindo uma vida baseada nos valores certos, ele disse com a voz emocionada. E sabe o que mais? A empresa está melhor do que nunca. Os clientes que ficaram respeitam ainda mais minha determinação. Novos parceiros apareceram interessados em trabalhar com alguém que tem princípios, e eu descobri que ser feliz na vida pessoal me faz mais produtivo profissionalmente. Janaína escutava com lágrimas nos olhos, sentindo uma mistura de alívio, orgulho e amor que quase a derrubou. Eu não quero mais viver sem você, Janaína. Eu não consigo mais dormir sozinho. Não consigo mais comer sem escutar sua voz. Não consigo mais trabalhar sem saber que vou chegar em casa e encontrar você. Casa, nossa família. Naquela mesma noite, Wesley e Janaína se reconciliaram completamente, com um amor ainda mais forte do que antes, temperado pelas dificuldades que tinham superado juntos. Eles fizeram amor com uma paixão renovada, conversaram até o amanhecer sobre os planos para o futuro, riram e choraram de alívio por estarem novamente nos braços um do outro. Nunca mais vamos nos separar, Wesley sussurrou no ouvido dela, com a mão apoiada na barriga onde Lorena dava pequenos chutes, como se estivesse comemorando a reunião dos pais. Nunca mais vou deixar ninguém colocar dúvidas na minha cabeça sobre o nosso amor, Janaína respondeu, beijando o pescoço dele com carinho. Uma semana depois, eles se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante, na presença de Sr. Roberto, Dona Carmen, Dona Maria e alguns amigos verdadeiros que apoiavam a união. Patrícia não foi convidada e sua ausência não fez falta para ninguém. 2 meses depois, no meio de uma madrugada de fevereiro, Lorena veio ao mundo saudável e perfeita, sendo recebida pelos pais mais apaixonados e felizes de Cuiabá. 6 meses depois do nascimento de Lorena, a vida de Wesley e Janaína tinha se transformado no sonho mais lindo que qualquer um dos dois poderia imaginar. A casa que antes era grande e silenciosa, agora estava sempre cheia de vida, com o choro da bebê, o som dos brinquedos espalhados pela sala, as conversas carinhosas de 2 pais completamente apaixonados pela filha. Lorena era uma criança linda, com os olhos escuros da mãe e o sorriso travesso do pai, que já mostrava sinais de uma personalidade forte e determinada. Wesley se revelou um pai dedicado de uma forma que surpreendeu até Janaína. Ele acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar, passava horas conversando com a filha, como se ela entendesse cada palavra. Você está mimando demais, nossa princesa, Janaína dizia rindo, quando encontrava Wesley cantando para Lorena no berço cor-de-rosa que ele tinha montado com tanto carinho. A empresa de Wesley prosperou de uma forma que ele nunca tinha imaginado.
Os clientes que ficaram se tornaram parceiros ainda mais fiéis, impressionados com a integridade e os princípios que ele demonstrou ao defender sua família. Novos contratos apareceram, projetos maiores foram oferecidos, e Wesley descobriu que ser um homem realizado pessoalmente o fazia ainda mais competente profissionalmente. Ele conseguiu equilibrar perfeitamente o trabalho e a vida familiar, nunca mais ficando até tarde no escritório sem necessidade, sempre chegando em casa com tempo para jantar com a esposa e brincar com a filha. O sucesso só faz sentido quando a gente tem alguém para dividir, ele dizia para Janaína quando ela o parabenizava por mais uma conquista nos negócios. E eu tenho vocês duas, que são tudo que eu sempre quis na vida. Dona Maria se recuperou surpreendentemente bem da doença, ganhando forças renovadas depois que se tornou avó. Ela se mudou para uma casa pequena, mas confortável, que Wesley comprou perto da mansão, para ficar sempre por perto da filha e da neta, sem se sentir invasiva. Todos os dias ela almoçava com a família, ajudava Janaína com os cuidados de Lorena, e se tornou a avó mais presente e carinhosa que uma criança poderia ter. Eu sabia que você tinha escolhido o homem certo, ela dizia para Janaína quando elas estavam sozinhas. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar para ele, eu via o brilho diferente nos seus olhos quando você chegava em casa. Senhor. Roberto e Dona Carmen também eram presenças constantes na vida da família, visitando Cuiabá regularmente, sempre chegando com presentes para a neta e histórias da roça para contar. Patrícia, depois de meses de silêncio, finalmente ligou para Wesley pedindo perdão. A conversa foi difícil, cheia de lágrimas de arrependimento dela e de uma generosidade dele que mostrava o quanto tinha amadurecido. Eu fui uma idiota, Wesley. Eu deixei a inveja destruir nossa relação. Eu machuquei pessoas que não mereciam. Eu quase destruí sua felicidade por puro egoísmo, ela disse, com a voz embargada. Você pode me perdoar? Wesley olhou para Janaína, que estava segurando Lorena no colo, e viu no olhar da esposa uma aprovação silenciosa. Eu te perdoo, Patrícia, mas se você quiser fazer parte da nossa família novamente, vai ter que tratar a Janaína com o respeito que ela merece. Ela é minha esposa, a mãe da minha filha, e a pessoa mais importante da minha vida. A reconciliação foi gradual, mas verdadeira, e com o tempo, Patrícia aprendeu a valorizar Janaína pela mulher maravilhosa que ela era. Um ano depois do casamento, Wesley surpreendeu Janaína com a notícia de que tinha matriculado ela no curso de enfermagem que ela sempre sonhou em fazer. Eu sei que você quer se realizar profissionalmente também, meu amor. E eu vou estar aqui para apoiar todos os seus sonhos, ele disse, entregando os papéis da matrícula com um sorriso orgulhoso. Janaína chorou de emoção, porque sabia que podia contar com o marido para cuidar de Lorena sempre que ela precisasse estudar, que ele ia ser seu maior incentivador em mais essa jornada. A vida deles estava completa, amor verdadeiro, família unida, sonhos sendo realizados e a certeza de que tinham construído algo sólido e duradouro, baseado em valores genuínos. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Wesley e Janaína nos mostraram que quando duas pessoas se amam de forma genuína, quando colocam a família acima de preconceitos e convenções sociais, quando lutam juntas pelos mesmos sonhos, não existe obstáculo que não possa ser superado. O amor deles venceu as diferenças sociais, derrotou a inveja e o preconceito, e construiu uma família linda baseada em respeito, carinho e cumplicidade. Que essa história nos inspire a valorizar sempre as pessoas pelo que elas são de coração, não pelo que elas têm no bolso. Que nos lembre de que a felicidade verdadeira está nas relações sinceras, no amor que nos fortalece, na família que construímos com dedicação e carinho. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você ama e me conta nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Que Deus abençoe cada um de vocês com um amor tão verdadeiro quanto o de Wesley e Janaína. Até a próxima história, família.